Olá, hoje vamos na semana 4 do curso de Leitura, Interpretação, Desenho Mecânico, tá? Continuando na parte de corte, meio corte, indicação de tipos de materiais no desenho técnico, seção, encurtamento, escala, tolerância dimensional e vamos entrar um pouco de norma BNT, o que significa isso, tá? Continuando na parte de corte, os cortes, dependendo do material, ele é representado por achuras. Então, cada material tem um tipo de achura. Então, na hora que você está cortando, vai representar a peça em corte, você tem que representar com uma achura diferente. Na aula 29, na apresentação número 29, vai estar alguns tipos de materiais mais usados no desenho técnico, tá? Que tem madeira, aço, ferro fundido, o plástico, o vidro, tá? Representado de acordo com o tipo de achura. Tá? Tem também no desenho técnico, quando são peças muito grandes, por exemplo, um eixo muito grande, de um comprimento maior de, por exemplo, 2 metros, não é possível representar no desenho técnico isso daí. Então, o que é feito? Tem um efeito de seção de encurtamento. É representado na aula 30, lá representando, você diminui a peça, mas no dimensional você vai colocar que ele tem 2 metros, mas no desenho técnico você está representado com um encurtamento. Tá? Também no desenho técnico você tem alguns casos, de alguns detalhes da peça que você tem que ser representado por seção. Tá? O que seria essa seção? Um eixo, por exemplo, você vai ter um eixo com um rasgo, onde que vai uma chaveta. Você pode representar aquela peça cortada ao meio e só mostrar o contorno. Esse contorno da peça vai estar mostrando o rasgo, o formato do rasgo da chaveta, que você pode facilmente depois dimensionar ele com as cotas e tudo. Na aula 31 vai estar representando 2 tipos de seção e encurtamento lá. Tá? Outro modelo também de seção é uma cantoneira em formato em L. Tá? Você pode estar representando ela com 3 linhas paralelas, mas você pode depois colocar o perfil dela em L na própria vista, conforme o último desenho da aula 31. Voltando à parte de encurtamento, alguns desenhos técnicos são representados nesse encurtamento, são as nervuras de algumas peças, que são os reforços de algumas peças mecânicas. Dente de engrenagem também é colocado a representação por encurtamento. Tá? E também um outro exemplo é a porca tipo borboleta. A orelha da porca você pode representar ela como uma omissão de corte, nesse caso, de encurtamento. Agora vamos entrar na parte de cotagem dos elementos, né? Como que é feita a leitura da cotagem de um desenho técnico. A cotagem, como foi explicado no começo da primeira semana, são feitos por linhas, e linhas mais finas que o contorno do desenho. Primeiramente a gente posiciona a linha de chamada na face que vai ser cotada até a parte que vai ser dimensionada, até outra linha mais grossa da peça para ser cotada. Na aula 33 vai estar representando uma cota, como é que é feita isso. E essas 2 linhas, elas são chamadas de linhas de extensão. Depois, paralela à face que você vai estar cotado, você vai estar colocando a cota propriamente dita, que seria uma linha fina com 2 setas nas suas extremidades. No meio dessa linha em cima, você vai estar colocando a dimensão dessa peça, tá? Com suas tolerâncias, se houver. Não. Você pode cotar tanto a parte, uma cota de um rasgo, de uma largura de uma peça, de uma espessura ou de um chanfro. De uma furação também é feito. Essa furação pode ser uma furação total da peça ou uma furação parcial. Um rasgo quadrado também você vai cotar com a parte do corte. E de acordo com essa cotagem, você vai ter os elementos para ser feito o desenho técnico no final. A cotagem de elementos também pode ser feita por a cotagem de diâmetros de peça, diâmetro de um parafuso, diâmetro de cabeça de parafuso, comprimento de um parafuso, dimensão de uma porca,
e comprimentos de eixo, diâmetros de eixo. Então, é uma infinidade de elementos para ser feita a cotagem do desenho técnico. Na aula 33 vai estar exemplificando algumas formas de cotagem do desenho. O desenho também, outro elemento importante no desenho para a gente entender, seria a escala do desenho. O que seria essa escala? O desenho é feito em escala porque dependendo da peça, a gente não consegue colocar isso, desenhar a escala natural da peça, a escala, por exemplo, 1 para 1. O que seria essa escala 1 para 1? Você vai pegar uma peça, vai desenhar no tamanho real no desenho. Mas, por exemplo, se você tem um trator, vamos desenhar um trator, você não consegue, você vai ter que ter um volume muito grande de papel e não vai ter nem condições técnicas de desenhar um trator num papel. Então, por isso que a gente faz uma escala de redução, diminui todas as medidas, por exemplo, 1 para 100, vamos pegar todas as medidas do trator, vamos dividir elas por 100 e vai colocar no papel aquela escala. Então, ele vai ficar proporcional àquilo. Só que, no momento da cotagem, vamos colocar as dimensões reais. Ele vai estar representado numa escala menor, proporcional à escala natural, exemplificando o trator, só que na cotagem nós vamos colocar a dimensão dele real, o que está medindo. Tá? Existem 3 tipos de escala. O exemplo do trator seria uma escala seria a escala de redução do desenho. Você vai reduzir o desenho para couber na folha. Tá? Tem a escala natural, que é uma peça simples, uma peça que cabe numa folha de papel, você pode desenhar ela na escala natural, consegue visualizar todos os desenhos. Tem a escala de redução, que seriam peças pequenas, por exemplo, um exemplo seria a agulha. A agulha, se você for desenhar em escala natural, você não vai conseguir detalhar o diâmetro dela, o diâmetro interno que tem para sair o fluido, para sair alguma coisa, você não vai ter condições. Então a gente tem que fazer o desenho numa escala de ampliação, para poder detalhar aquilo, detalhar as dimensões daquilo. E a escala de redução que foi dita, que era do exemplo do trator. E no exemplo aqui está uma roda de um trem, né, que foi feita uma escala de redução nela. Isso é muito importante no desenho técnico. Sem escala a gente não consegue conseguir exemplificar ou ler um desenho técnico. Existem 3 tipos de escala, né? Tem a escala natural, a escala de redução e a escala de ampliação. A escala natural é a escala 1 para 1, que seria representada como 1 para 1. Seria o desenho da peça do tamanho natural, do tamanho real da peça. O exemplo dado é um punção. Você vai dimensionar a peça de acordo com que aí vai colocar as medidas de acordo. Então vai estar uma escala natural, a escala real da peça, na folha de papel. A escala de redução seria o exemplo do trator. Você tem uma peça muito grande, você tem um conjunto muito grande, você vai ter que representar esse conjunto grande na folha de papel, então você reduz as medidas no desenho. Só que na hora de cotar, você vai colocar a medida do que ele é realmente, para na hora que o projetista for fazer o trator, tudo, ele seguir o que está no dimensional. E a escala de ampliação, que são peças pequenas, que você não consegue detalhar na escala natural. Então você tem que ampliar o desenho para poder detalhar. Um exemplo seria a agulha, uma agulha de injeção, tá? Que lá você vai conseguir detalhar o dimensional dela. A escala, ela não pode ser assim aleatória, você não pode, na hora de desenhar o desenho, você não pode colocar qualquer escala, o que melhor convier para você, tá? Ela existe uma norma, tá? Ela é normalizada. Essa norma ela é controlada pela NBR, e pela BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e na aula número 35 vai estar quais são as escalas de ampliação, a escala natural, que é 1 para 1, e a escala de redução, que pode ser usada no desenho técnico. Tá? As mais comuns de ampliação é a 2 para 1 e a 5 para 1, que são as peças mais usadas na indústria mecânica. E na redução é 1 para 2, a 1 para 5 e a 1 para 10, dependendo da peça também. O que seria esse 1 para 2, 1 para 5 e 1 para 10? Você vai pegar, na 1 para 2, você vai pegar a peça, a dimensão da peça natural, vai dividir a medida por 2. E no desenho você vai desenhar a peça pela metade da sua medida natural. A escala 1 para 10, você vai pegar a peça, vai
vai reduzir a peça, por exemplo, tem 200 milímetros o tamanho da peça. Você vai dividir por 10. Então, no seu desenho vai sair com 20 milímetros. Entendido? Continuando essa parte do desenho técnico, outra característica do desenho técnico importante é a tolerância dimensional. Quando a gente coloca a dimensão certa da peça, você nunca vai conseguir fazer aquela peça naquela dimensão. Por exemplo, 30 milímetros. Você não vai conseguir cortar uma peça, usinar uma peça na medida de 30 milímetros. Porque sempre vai estar 30, alguma coisa. 29,9, por exemplo, 30,1. Dependendo da solicitação da peça, você vai colocar uma tolerância. Quanto que você vai poder fazer aquela peça para ela ser montada, né? Na página 30, na aula número 36 vai estar exemplificando essa parte de tolerâncias dimensionais e os afastamentos que ela tem. Tá? E essas tolerâncias são feitas também, de acordo com a tolerância, você vai usar um tipo de máquina para ser feito aquela peça. Uma tolerância muito apertada, que a gente chama na linguagem técnica, por exemplo, de 1/100, você não pode usar um torno mecânico para usinar aquela peça. Você vai ter que usar uma retífica, que é uma peça, que é uma máquina de precisão melhor para você chegar a essa tolerância de 1/100. 1/100 de milímetro. Toda essa parte do desenho técnico ela é regida pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Todas essas normas de espessura de linha, tipo de corte, tudo é pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. E na aula número 38, a última aula, tem uma tabela de ajuste recomendado, que são ajustes de tolerância ISO, que são os encaixes, tá? Vocês podem verificar. O curso termina por aqui. Eu, assim, aconselho o pessoal dar uma olhada na bibliografia básica que tem também, tá? Que é do Casillas, são a máquina de formulário técnico, que lá vai ter muito material que vai ajudar a exemplificar essa aula de técnico, tá? Muito obrigado, até a próxima.